Olá, boa noite. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal confirma a decisão do ministro Flávio Dino, que liberou as emendas parlamentares com critérios de transparência e rastreabilidade. STF julga a responsabilidade de provedores de internet por conteúdo de usuários nas redes sociais. Ministério Público Federal dá parecer favorável à prisão imediata de Adriana Vilela, condenada a mais de 60 anos de prisão por planejar o assassinato dos pais em Brasília. Polícia Federal, com apoio da Interpol, faz ação contra suspeitos de lavarem dinheiro para a máfia italiana no Brasil. E ainda, metas nacionais para 2025 são aprovadas no Encontro Nacional do Poder Judiciário e vão nortear o trabalho dos tribunais e conselhos no próximo ano. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 4 de dezembro, começa agora. Os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram por unanimidade a liminar do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares, desde que sejam observadas medidas para garantir a transparência. A votação foi no plenário virtual da Corte. Vamos ver na reportagem de Carolina Chaves. A decisão libera o pagamento das emendas propostas pelo relator do orçamento, das emendas de comissão, que são elaboradas por um conjunto de parlamentares, e das chamadas emendas PIX, que permitiam a transferência de recursos diretamente para estados e municípios, sem necessidade de convênios. O ministro estabeleceu, no entanto, alguns requisitos para que os valores sejam rastreáveis e transparentes, permitindo saber de onde saiu a verba e para onde foi destinada. Para as emendas de bancada e de comissão, o parlamentar que propôs a destinação dos recursos deverá ser identificado no portal da transparência. Já para as emendas individuais, conhecidas como PIX, os valores só devem ser liberados depois da apresentação de plano de trabalho, com indicação do destino do dinheiro. O plano deve passar por aprovação do Ministério correspondente à área. As emendas destinadas a ONGs e entidades do terceiro setor somente serão liberadas após a publicação dos valores no site das próprias entidades. Nas emendas para a área de saúde, a liberação do dinheiro vai depender de orientações e critérios técnicos do gestor federal, do Sistema Único de Saúde e de comissões com gestores estaduais e municipais. Também ficou determinado que as despesas com emendas parlamentares não podem crescer em 2025 e nos anos seguintes mais do que as despesas discricionárias do Executivo, nem ultrapassar o teto fiscal. As emendas parlamentares são verbas da União usadas para financiar obras e serviços indicados por deputados e senadores. O PSOL entrou com uma ação no STF questionando a falta de transparência nos repasses, o que ficou conhecido como orçamento secreto. Essa modalidade já foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Na ação, o relator ministro Flávio Dino considerou a dificuldade para comprovar o uso correto do dinheiro que foi repassado, o que permitiria desvios. Os pagamentos dessas emendas estavam suspensos desde agosto, por decisão do Supremo. Flávio Dino destacou ainda que em outubro do ano que vem, a Controladoria Geral da União deve realizar uma auditoria sobre a utilização dos recursos. O objetivo é encerrar definitivamente o chamado orçamento secreto. Também no ano que vem serão feitas audiências periódicas de contextualização e conciliação e, se necessário, novas auditorias. Na sessão plenária desta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou o registro de candidatura de um vereador do município de Elesbão Veloso, no Piauí. A reportagem é de Viviane Novaes. O vereador Flávio José Moura Neto entrou com um recurso no TSE contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O TRE indeferiu o registro do então candidato a uma vaga na Câmara de Vereadores de Elesbão Veloso, no Piauí, nas eleições deste ano. O motivo é que, segundo o processo, Flávio Neto não teria se desvinculado da função pública que exercia numa companhia terceirizada ligada à empresa Água e Esgotos do Piauí para se candidatar a vereador dentro do prazo necessário. Mesmo depois de se desligar da companhia, ele continuaria prestando serviço informalmente para a empresa pública.
O relator do caso, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que a legislação eleitoral exige o afastamento apenas de quem tem vínculo formal com a administração pública, seja servidor público ou comissionado. A mera alegação de que o agravado permaneceu prestando serviços diretamente ao município após o encerramento de seu contrato de trabalho com a empresa terceirizada não é suficiente para qualificá-lo como servidor público. Por unanimidade, os ministros confirmaram o registro de candidatura de Flávio Neto. Na sessão, o TSE também reafirmou que pesquisas eleitorais divulgadas no ano de eleição devem ser registradas na Justiça Eleitoral, mesmo que tenham sido feitas num período anterior. O relator, ministro André Mendonça, falou sobre a multa prevista em lei, inclusive para quem compartilha pesquisa em rede social. Esta corte já decidiu que todos aqueles que divulgam pesquisa sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive aqueles que compartilham em perfil da rede social pesquisa originariamente publicada por terceiro, estão sujeitos ao pagamento da multa prevista em lei. E olha que tem mais notícia da Justiça Eleitoral. O prazo para justificar a ausência às urnas está acabando. Se você se esqueceu de votar, precisa sim justificar. E por isso a gente vai direto lá para o TSE conversar com o repórter Estevão Furtado, que já está aqui com a gente no telão. Estevão, boa noite. Quais são as suas informações? Oi, Alessandra, boa noite para você, para todo mundo que está ligado na TV Justiça. É isso mesmo, amanhã, 5 de dezembro, é o último dia para justificar a ausência do voto para quem não foi às urnas no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Já o prazo para quem não votou no segundo turno é um pouco mais extenso e vai até o dia 7 de janeiro. Essa eleitora ou eleitor consegue fazer a justificativa online ou presencialmente. As duas formas são bem simples de fazer. Se for online, essa eleitora ou eleitor consegue fazer pelo aplicativo título ou direto no site do TSE. Qualquer uma das opções que ela escolher, ela vai ter que logar com os dados pessoais, na sequência preencher um formulário e depois vai ter que anexar um documento que comprove aí o motivo dessa ausência, ou seja, o motivo dela não ter conseguido votar. Se for presencialmente, o eleitorado também vai precisar usar a internet. Ele vai ter que usar o navegador e pesquisar por requerimento de justificativa eleitoral. Lá vai aparecer um link direto para o site do TSE. Ele vai clicar, quando abrir, ele vai clicar na opção de requerimento pós-eleição. Vai abrir um PDF, ele vai ter que imprimir esse requerimento, preencher e levar até o cartório. Na sequência, é só ficar acompanhando no site do TSE para saber se deu tudo certo. Lembrando o pessoal que está nos assistindo, que a eleitora ou eleitor que não justificar pode sofrer multa, também pode ter o título de eleitor cancelado e até mesmo outras penalidades. Então, é necessário justificar essa ausência. Só recapitulando, para quem não votou no primeiro turno, até amanhã, 5 de dezembro. Para quem não votou no segundo turno, até dia 7 de janeiro. Volto com você, Alessandra. Obrigada, Estevão. Fica aí o alerta. Muito obrigada e boa noite. E o podcast Democracia Sob Ataque do TSE ganhou o prêmio EBC de combate à desinformação. 36 finalistas concorreram na categoria Plataformas Digitais do primeiro prêmio EBC de combate à desinformação. O vencedor foi o podcast Democracia Sob Ataque do Tribunal Superior Eleitoral. O troféu foi entregue em cerimônia no auditório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em Brasília, no dia 2 de dezembro. Esse trabalho que foi desenvolvido teve o mérito de ter esse reconhecimento porque atuou no combate à desinformação do sistema político eleitoral brasileiro, que é um dos sistemas mais eficientes do mundo, e por isso que a gente deu esse reconhecimento. Idealizado pelas jornalistas Isabela Costa e Mariana Fabre, o podcast foi produzido pela Coordenadoria de Audiovisual da Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE e fala sobre o avanço das notícias falsas ao longo da história. Nos 4 episódios, especialistas analisam o cenário atual com as plataformas digitais e explicam por que as mentiras são mais compartilhadas do que as informações verdadeiras. A estreia foi em 15 de maio. Você vive numa bolha. Quem nunca disse ou ouviu essa expressão?
não viveu de 2010 para cá. Então foi essa busca de explicar o que é a desinformação, como que ela funciona, como que ela opera, tanto na nossa mente como a questão de como ela funciona seguindo o algoritmo das plataformas de mídias sociais, né? E como tudo isso compõe esse cenário que a gente vê hoje, né, em relação à desinformação e no contexto eleitoral. Para produzir o podcast, a equipe leu muitos livros e pesquisas acadêmicas, conversou com pesquisadores e entrevistou várias pessoas. E só depois de coletar um conteúdo sólido, montou o roteiro e partiu para as gravações. Tudo foi tão casado, o som com o roteiro, que você ouvia ali aqueles 30 minutos de podcast e você sentia como se tivesse ouvido 5 minutos, de tão dentro que você entrava na história. E esse foi um trabalho que a gente teve, que a gente pensou muito durante todo o desenvolvimento, porque a gente queria que a pessoa se sentisse parte, a gente queria que a pessoa realmente compreendesse, porque falar por falar é uma coisa, agora falar e entender é outra coisa, e o nosso objetivo era isso, era informar. Acredito que tivemos sucesso, porque nas nossas estatísticas, a maior parte dos ouvintes ouviu todo o episódio. Para ouvir os 4 episódios do podcast Democracia Sob Ataque, é só entrar no canal da Justiça Eleitoral no YouTube ou buscar pelo nome do podcast no Spotify. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da prisão imediata de Adriana Vilela, condenada por planejar a morte dos pais dela há 15 anos. A arquiteta ainda responde em liberdade. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. O posicionamento foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, onde tramita o processo. Adriana Vilela foi condenada a 61 anos e 3 meses de prisão por planejar a morte do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Vilela, da mãe, Maria Vilela, e da funcionária da família, Francisca Nascimento. Os 3 foram mortos a facadas em agosto de 2009. No caso que ficou conhecido como crime da 113 Sul, em Brasília. Para a Procuradoria-Geral da República, as teses de nulidade apresentadas pela defesa da arquiteta já foram exaustivamente debatidas nas instâncias ordinárias e não demonstram elevada probabilidade de êxito, pois implica em revolvimento fático probatório do caderno processual, ou seja, uma nova análise sobre o caso, o que não é permitido pelo STJ. A PGR argumentou que deve ser observada a decisão do Supremo Tribunal Federal de validar a execução imediata da pena em julgamentos no Tribunal do Júri, que determinam a prisão do réu. A decisão, em setembro deste ano, foi acompanhada pela maioria dos ministros da Suprema Corte. Antes da decisão do Supremo, o Código de Processo Penal permitia que réus primários condenados em primeira instância ficassem livres até serem esgotadas todas as possibilidades de recursos. Até então, Adriana responde em liberdade. A defesa dela havia se manifestado contra a decisão do júri, que acabou sendo validada pela Suprema Corte. Polícia Federal apura fraudes de envolvidos com a máfia italiana. Em Mato Grosso, o candidato a prefeito é investigado por Caixa 2 de campanha. E no Piauí, a PF fez operação contra fraudes em transferência de domicílio eleitoral. Confira os destaques. A operação foi de combate a crimes de fraude em transferência de domicílio eleitoral, praticados nas eleições municipais de 2024. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Bocaína e Picos, no Piauí. Mais de 70 eleitores foram transferidos sem documentos que comprovassem vínculo entre eles e os novos domicílios. Cerca de 450 requerimentos fraudulentos tiveram os pedidos cancelados judicialmente e o atendente responsável foi demitido. Em Mato Grosso, a Polícia Federal investiga a arrecadação de verbas irregulares na campanha eleitoral de um candidato a prefeito nas eleições municipais de Sorriso. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de uma medida cautelar pessoal, que inclui a entrega do passaporte do investigado, a proibição de sair da cidade e o impedimento de contato com outros envolvidos na investigação, que apura a prática de crime de Caixa 2 de campanha eleitoral, entre outros. Foram apreendidos R$300 mil em espécie dias antes das eleições municipais. O valor foi encontrado com um dos principais apoiadores da campanha eleitoral do candidato.
Em outra ação, a Polícia Federal, com o apoio da Interpol, cumpriu mandados de busca e apreensão e ordens de suspensão de atividades das empresas e do visto de investidor dos estrangeiros investigados por lavagem de dinheiro para a máfia italiana. As ações foram no Ceará e Rio Grande do Norte. A investigação tem como base movimentações financeiras suspeitas entre Itália e Brasil envolvendo uma organização criminosa italiana. As investigações também revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados. As metas nacionais para 2025 foram aprovadas no Encontro Nacional do Poder Judiciário, que terminou hoje em Campo Grande. Os compromissos devem nortear o trabalho dos tribunais e dos conselhos no próximo ano. A reportagem é de Evelyn Araújo. As metas aprovadas foram apresentadas pelo presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Julgar mais processos do que os distribuídos e finalizar ações mais antigas são objetivos permanentes do Poder Judiciário. Um acervo de processos com 10, 12, 15 anos, evidentemente, é um peso negativo para a Justiça e nós queremos superá-los. A meta 3 é estimular a conciliação nas justiças estadual, federal e do trabalho. A execução das decisões, dos acordos tomados em conciliação, chega a quase 100% o cumprimento, ao passo que a execução forçada em cumprimento de decisão judicial é abaixo de 50%. Portanto, os mecanismos de solução consensual produzem um resultado muito mais efetivo na prática do que a execução forçada. As demais metas aprovadas foram priorizar o julgamento de processos de crimes contra a administração pública, a improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais, diminuir o número de processos acumulados e sem solução de um ano para o outro, impulsionar a análise de ações ambientais e de regularização fundiária, dar prioridade às ações relacionadas aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas, priorizar a análise de casos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra a mulher, o estímulo à inovação e promover os direitos da criança e do adolescente. As metas nacionais fazem parte da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e representam um compromisso firmado anualmente pelos órgãos da Justiça para melhorar a prestação de serviços à sociedade. Para formular os objetivos, o CNJ realiza todos os anos 2 reuniões preparatórias, nas quais os segmentos do Judiciário apresentam as propostas. O ministro Luiz Roberto Barroso também fez a palestra de encerramento do encontro. O presidente do Supremo e do CNJ fez uma reflexão sobre os benefícios e os riscos do uso da tecnologia no dia a dia do Judiciário. No Supremo Tribunal Federal, nós temos sessões em plenário virtual, nós temos ministros que eventualmente participam por videoconferências, nós temos a capacidade de aqui em Campo Grande, ou em Curitiba, ou em Londres, ou em Vassouras, entrarmos no sistema e produzirmos decisões com todas essas modernidades. Os valores que verdadeiramente devem inspirar a vida boa, a vida ética, eles continuam a ser os mesmos, que são o bem, a justiça, a verdade possível num mundo plural e a dignidade de todas as pessoas. E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu o selo Ouro no Prêmio Qualidade 2024 do CNJ. Um panorama sobre os pontos alcançados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Prêmio CNJ de Qualidade 2024 foi apresentado para a atual e a futura gestão do Poder Judiciário durante um webinário realizado através da plataforma Teams. O objetivo foi detalhar os índices conquistados pelo tribunal neste ano e alinhar as expectativas para a edição de 2025 e melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Nós ficamos aí em terceira colocação dentre os tribunais de médio porte, ficando somente atrás
do TJDFT e TJ Goiás, né? A gente sabe que só o TJDFT por si só já é um desafio muito grande, ele já tem, né, um cenário completamente distinto do nosso, então a terceira colocação é ainda mais relevante. Agradecer mais uma vez o esforço que foi feito, a reação e a ação que foi tomada por todos e todas para que a gente conseguisse, pelo 5º ano consecutivo, manter o nosso ouro, ter o nosso ouro. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso teve melhorias expressivas que proporcionaram a manutenção do selo ouro. E aí 2 incisos daqui que a gente gostaria de destacar, que são gerais, né, se aplicam a tudo. Um deles é o tempo médio de duração dos processos pendentes. A gente melhorou de 599 dias em julho de 2023, que foi a data de verificação do último prêmio CNJ, para 472 dias. Né? É uma melhoria expressiva. Na verdade, a gente está, ao diminuir o tempo do processo, ao atender mais rápido, no menor tempo possível, fazer o julgamento do processo, a gente está dando uma resposta para a sociedade de que sim, a gente consegue trabalhar e consegue decidir e fazer os julgamentos dentro de um tempo certo. A presidente do TJ, desembargadora Clarice Claudino da Silva, agradeceu o esforço de todos os servidores e servidoras. Isso tudo se deve, primeiramente, à união de todos nós, a união de propósito, enxergar o nosso serviço como realmente uma missão de vida. A primeira jornada da Justiça Federal pela Equidade Racial, organizada no Superior Tribunal de Justiça, aprovou 50 enunciados. Repórter Marina Campos. Magistrados, juristas e especialistas debateram sobre as 53 propostas de enunciados apresentadas na primeira jornada da Justiça Federal pela Equidade Racial. O encontro foi aberto pelo vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, que destacou a relevância dos debates. Embora seja um pequeno avanço institucional, ele representa muito para a comunidade jurídica. É um salto, porque basta dizer que é a primeira vez em que nós realizamos uma jornada para discutir esse assunto, realizamos um evento com a participação de 3 países, com especialistas, com todos aqueles que se debruçam sobre esse assunto. A Jornada da Justiça Federal pela Equidade Racial faz parte da programação do primeiro simpósio internacional sobre o mesmo tema realizado pelo STJ. E os enunciados aprovados aqui também serão apresentados durante os trabalhos do simpósio. Os textos de enunciados são propostas de interpretação de leis e princípios sobre o tema e que podem servir de referência para sentenças e teses jurídicas. Serve também para a academia, no sentido de reformular as próprias teses, as próprias pesquisas, e serve para a sociedade em geral. O poder público em geral pode utilizar desses enunciados para a formulação de políticas públicas ou reformulação dessas políticas, quando não adequadas ao sistema de equidade racial proposto aqui pelo STJ. Os enunciados deverão ser publicados na página do Conselho da Justiça Federal na internet, na aba do Centro de Estudos Judiciários. Bem, o Supremo está julgando ações contra normas do Marco Civil da Internet. Hoje, a sessão plenária foi dedicada ao voto do ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos que discutem a regulamentação das redes sociais e a validade de trechos do Marco Civil da Internet. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz os detalhes. As plataformas de redes sociais são responsáveis pelo que os usuários publicam. Uma lei de 2014, o chamado Marco Civil da Internet, estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O artigo 19 dessa norma prevê que os provedores só são punidos quando descumprem uma ordem judicial para a retirada de determinado conteúdo. Os ministros do Supremo julgam se esse dispositivo é constitucional ou não e em quais situações as empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais publicados pelos usuários. 2 recursos discutem essas responsabilidades. No primeiro, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o Facebook questiona uma decisão da Justiça que o obrigou a derrubar um perfil falso e fornecer dados a respeito do computador usado para criar a conta. No segundo, de relatoria do ministro Luiz Fux,
O Google questiona se pode responder na Justiça ao armazenar ofensas escritas por usuários e se deve fiscalizar o conteúdo previamente. Primeiro a votar, o ministro Dias Toffoli criticou a imunidade das plataformas digitais conferida pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, que limita a responsabilidade civil ao descumprimento de ordens judiciais. Não há diferença entre o real e o virtual. Essa é a realidade hoje do nosso dia a dia. As relações que se desenvolvem virtualmente são todas elas, sim, passíveis de responsabilização. Toffoli destacou que as redes sociais priorizam o lucro, promovendo inverdades e conteúdos nocivos. Também chamou a atenção para o poder dos algoritmos. Aqui nós também verificamos que aqueles algoritmos que conseguem identificar nossas preferências, eles também poderiam identificar, esses mesmos algoritmos, as inverdades. Eles poderiam verificar a publicidade falsa. O ministro apontou que as redes sociais são moldadas por tendências e da falsa ideia de liberdade de expressão. Se nós levarmos a absoluta liberdade de expressão, tudo está permitido. Ponto. É disso que se trata. É óbvio que o ilícito não se encaixa em liberdade de expressão. Ponto. E muito menos pode ser imunizado pela legislação diante do texto da nossa Constituição. Ponto. O julgamento tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido por todos os tribunais do país. O julgamento será retomado nesta quinta-feira com o voto dos demais ministros. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.